Eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia junto comigo lá em Salmos, no capítulo 78, versículo 19. Salmos capítulo 78, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: duvidaram de Deus dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? O contexto desse texto que a gente acabou de ler é esse salmo, na verdade, Salmo 78. Ele é um salmo narrativo, ele conta a história do que o povo de Israel desfrutou com Deus enquanto caminhavam no deserto. E chega uma parte em que eles perguntam, na verdade o autor diz que eles duvidaram de Deus fazendo essa pergunta: poderá Deus, por acaso, preparar-nos mesa no deserto? E antes da gente entrar e falar a respeito disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Você, por acaso, já passou por um deserto ou está em um? A gente usa essa expressão de estamos passando pelo deserto ou nós estamos no deserto. A gente usa essa expressão como um momento difícil, como um momento de dificuldade, processo, tribulação. O deserto, essa expressão que a gente usa, ele é um sinônimo de um ambiente hostil. De dia é muito quente, de noite é muito frio, significa que você não consegue se preparar para ele. Você não consegue levar uma mochila e falar, vamos me preparar para o deserto. Você não sabe o que pode acontecer, tempestades de areia, ventos. É um ambiente hostil, tem fome no deserto, tem sede no deserto. O deserto não é um lugar de produzir vida. O deserto, na verdade, é um lugar de esterilidade. O deserto ele é um sinônimo de um cemitério de esperança, cemitério de esperança. Parece que as esperanças morrem no deserto. No deserto você não consegue ver destino às vezes, né? Você olha e só tem o horizonte. Não sabe onde começa céu, não sabe onde termina areia. É um processo dolorido, todo processo é dolorido. Talvez entrevistas de emprego sem retorno. Eu lembro que no meu primeiro semestre, quando eu fiz o primeiro semestre de Direito, quando eu cursei Direito, acabei não terminando, mas eu lembro que no primeiro semestre, nas primeiras semanas, você tinha que só se apresentar, né? Oi, meu nome é Rafael e eu sou trabalho com alguma coisa, sou vendedor. Todo mundo tinha uma coisa para dizer. Eu sou secretária. E a maioria dos alunos que estava lá na faculdade que eu estava estudando, todos eles tinham emprego, menos eu. E aí quando chegou a minha vez, eu falei, oi, meu nome é Rafael e eu sou entregador de currículo. Porque era só isso que eu fazia. Eu entregava currículo todo dia, com quase horário de trabalho, e eu não recebia nenhum retorno positivo. Talvez seja o deserto que você esteja passando, talvez uma faculdade que você não consegue mais pagar, um relacionamento rompido, um filho desejado que ainda não chegou, uma vida que você achou que já estaria vivendo nessa fase, mas parece que está tão longe que você nem consegue ver. Parece que ela já foi. Ninguém consegue se preparar para o deserto. Controlar a vida é igual uma criança tentando segurar o máximo de água possível na palminha da mão dela. Ela escorre pelos dedinhos. A gente não consegue controlar. E sabe, existe um conflito muito grande hoje dentro das igrejas. Por quê? Porque a gente acabou herdando nos últimos anos um evangelho que conta uma história diferente de deserto. Um evangelho de você consegue, você pode, vem para Jesus, vão acabar os seus problemas. Na verdade, quando a gente morou um tempo fora do país, existia uma igreja brasileira que eles conheciam por um nome, que era o jargão deles. Vocês lá do Brasil, vocês são da igreja Pare de Sofrer? E eu falava, que igreja é essa? E eles conheciam essa igreja por esse jargão, Pare de Sofrer. Por quê? Porque toda vez que eles viam alguém pregar o evangelho naquele país, era sempre o evangelho de Pare de Sofrer. Quando, na verdade, nunca foi a propósito do evangelho. Pelo contrário, a gente entende que Jesus disse, olha, se me perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se eles me maltrataram a mim, eles vão tratar mal vocês também. Se eles me rejeitaram a mim, eles vão rejeitar vocês também. Dei uma frase eu não lembro agora o autor, mas é um dos clássicos. Ele diz, como eu posso esperar ser amado em um mundo em que o meu Cristo foi crucificado? Realmente é um paradoxo, porque é verdade que em Cristo e somente em Cristo existe uma vida plena, existe uma vida em plenitude, mas não é a ausência de desertos. Porque se fosse,
a gente não teria essa mensagem hoje. E, na verdade, se não fosse, a gente não perguntaria, a gente não leria esse salmo. O salmista diz que o povo de Israel estava vivendo no deserto. E lá no deserto eles tentaram a Deus, eles duvidaram de Deus, perguntando, poderia Deus preparar-nos mesmo no deserto? E, cara, eu vou falar para vocês que durante 2 semanas ficou ecoando no meu coração e eu fiquei imaginando realmente uma mesa preparada no deserto. E a pergunta que eles fazem aqui nesse salmo, a resposta é sim. É claro que Deus pode preparar uma mesa no deserto. E o salmista começa dizendo, veja como Ele guiou vocês com uma coluna de fogo de dia e de noite e uma coluna de nuvem de dia. Veja como Ele tirou a água da rocha. Veja como Ele fez chover o maná. Veja como Ele tornou doce as águas de Mara. Veja como Ele proveu codornizes, um vento soprou e mandou carne para eles. A resposta do salmista é sim, Deus pode preparar uma mesa no deserto. Mas a pergunta que veio no meu coração, que eu queria que a gente entendesse hoje é, por que Deus prepara uma mesa no deserto? E a gente pode começar a tentar responder, mas pensa nessa pergunta. Qual é a primeira coisa que eu e você fazemos quando a gente se dá conta que estamos no deserto? Eu faço essa pergunta para alguns, antes de compartilhar, eu sempre faço essa pergunta para alguns amigos, pastores, eles são muito crentes. Deus, o que eu preciso aprender aqui? Deus, eu falei, gente, vocês são muito crentes. Quando eu percebo que eu estou no deserto, a primeira coisa que eu faço é me tira daqui. É ou não? A primeira coisa que a gente pede quando a gente percebe que está no deserto é Deus, me tira daqui. Quando é que chega o helicóptero? E aí eu imagino eu orando, sabe, de olho fechado, Deus, me tira daqui, está muito quente, de repente daqui a pouco vai ficar muito frio, essa areia toda pegajosa, cortando a minha cara, esse sol, não tem uma nuvem, Deus, me tira do deserto. E aí quando eu olho para trás, Deus está pegando, sabe quando sua mãe pega, estende a mesa assim, aí coloca o prato, o outro prato, Deus, não, você não entendeu, eu queria que você me tirasse do deserto. Ele fala, filho, senta aqui, ó. A gente pode falar sobre isso. Senta aqui. Um Deus que prepara uma mesa no deserto, por quê? Porque Deus prepararia uma mesa no deserto. Eu queria que a gente falasse sobre isso essa noite. Eu imagino Deus, Ele respondendo com esse sorriso, assim, tipo, filho, a gente vai falar sobre isso, senta aqui antes, um pouquinho. E a primeira coisa que eu gostaria de que a gente pudesse falar sobre o porquê Deus nos prepara uma mesa no deserto, é para revelar o eterno em você e para você. É maravilhoso porque quando você percebe o povo durante 400 anos não conhecia esse Deus. E 400 anos a gente já fez esse cálculo aqui, é muito tempo. A gente pode imaginar que é pouco, mas 400 anos é muito tempo se você fizer as contas. O povo de Israel durante 400 anos não conhecia esse Deus, não sabia quem Ele é, até que um dia chega um libertador chamado Moisés e fala, olha, o Deus dos pais de vocês me chamou aqui para ajudar a tirar vocês desse lugar. E eles vão, e Deus começa a preparar mesa para eles no deserto, como um cortejo, como alguém que está marcando um encontro, para que eles pudessem se encontrar com o Eterno, para que eles pudessem conhecer o Eterno, porque toda vez que eles tinham algum problema, alguma escassez, Deus dizia, eu estou aqui para isso, eu serei quem eu tiver que ser. Moisés, eu sou quem eu sou. E durante 400 anos, Deus começa a marcar encontros com o povo, para que o povo possa conhecê-lo e se apaixonar por ele. E durante 40 anos, Deus todos os dias prepara uma mesa. E a Bíblia diz nesse Salmo 78 que quando a comida ainda estava na boca deles, eles estavam reclamando quando seria próximo. E a Bíblia diz que acende a ira, porque eles não entenderam qual era o propósito de Deus preparar a mesa no deserto para eles. E eles têm que durante 40 anos ficar ali naquele deserto, porque eles não conseguiam entender o porquê Deus queria preparar uma mesa para eles. Lá em Neemias, no capítulo 9, no versículo 19 ao 21, diz, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhe concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná,
a água lhes deste, desde na sua sede. Desse modo, os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Em outro relato diz que as sandálias cresceram junto com os pés dele. Você consegue imaginar isso? Como eu queria que acontecesse com o Daniel, porque aquele piazinho cresce, aquele pé assim, a cada semana, não cabe mais nada no pé dele. Já imaginou os pés crescerem junto com os filhos crescendo, a roupa não se rasgar, a roupa não se estragar, durante 40 anos? Deus preparando mesa para eles no deserto. E o que Deus nos ensina é que, quando a gente tem revelação do eterno, porque Deus é o eterno, então ele fala, senta aqui comigo nessa mesa e eu vou te mostrar o eterno. Quando Deus senta na mesa no deserto, ele prepara essa mesa. O mantimento, a necessidade é só uma desculpa, porque na verdade ele vai fazer de qualquer jeito. Caía maná para quem agradecia, caía maná para quem reclamava. A mesa estava no deserto para todos. A pergunta é, todos entenderam? Todos sentaram? Todos conseguiram compreender e desfrutar desse relacionamento com o eterno? E a gente percebe que a história vai dizer que não. Mas, quando você tem uma revelação do eterno, você percebe que o deserto não é o fim. Dentro da revelação do eterno, que ele quer se revelar no deserto, ou seja, no seu processo, na sua dificuldade, a primeira coisa que você percebe é que não é o seu fim. Aí você fala, Rafa, mas isso não parece óbvio? Bom, imagina comigo. Você está no deserto e não tem água para beber e não tem comida para comer. A primeira coisa que passa na sua cabeça é, bom, é só esperar o tempo. Os abutres já começam a voar em volta. Eles já só estão esperando. Eles param pertinho de você, ficam só te olhando. Quando Deus começa a preparar uma mesa e nessa mesa tem comida, o que Ele está dizendo, filho? Fica tranquilo. Por quê? Porque isso aqui não é o final. Todas as vezes que a gente se desespera nos nossos processos, uma resposta de emprego que não vem, uma faculdade que não consegue pagar, um relacionamento rompido, uma traição de amizade ou de cônjuges, todos esses desertos, um filho que desobedece, uma dívida que não é paga, todos esses desertos e essas dificuldades, elas quando vêm na nossa vida, a primeira coisa que vem no nosso coração é, eu vou morrer. Nós vamos morrer, nós vamos viver. É a nossa história. A gente é tão involúvel, a gente é tão como um vento nos agita, não é verdade? A nossa fé parece ser tão abalada quando a gente se dá conta que está no deserto. Mas quando Deus se revela como o eterno, você percebe que não é o fim, porque não existe fim no eterno. 1 Reis, no capítulo 19, eu amo essa história. Depois que Elias tem a vitória no monte Horebe contra os sacerdotes de Baal, a Bíblia diz que Jezabel jura que ia matar Elias. Então lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 3, diz assim, temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o moço. Ele mesmo, Elias, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Não faz nenhum sentido, Elias, você está fugindo de Jezabel porque ela disse que ia te matar, daí no meio da fuga você fala, Deus, me mata aqui. Ué, fica lá. O deserto causa essa confusão de nossa cabeça de fé, de conflitos internos. E como a gente diz, não é pecado ter dúvidas. O que nos gera pecado é duvidar. E no deserto muitas vezes vem dúvidas na sua cabeça. Será que Deus vai preparar uma mesa nesse deserto? A gente sabe que a resposta é sim. Mas não é até que a gente entenda o porquê Ele prepara essa mesa, que a gente vai desfrutar e ser transformado por ela. Você está comigo, amém? Elias, você está fugindo, acabou de mandar cair fogo do céu, caiu fogo do céu e você está fugindo e você está desanimado. E ele senta lá, ele vai para o deserto, e lá no deserto ele pede para morrer. Mas olha só o que Deus faz com ele. Versículo 7. O anjo do Senhor, não, diz assim, basta, toma agora
a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. E aí o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, porque já tinha dado de comer um pouquinho antes: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ei, presta atenção. Elias está debaixo de um zimbro e ele pede para morrer. E ele dorme. A Bíblia diz que um anjo toca nele, acorda ele e fala: Elias, tem uma mesa preparada aqui no deserto para você. Levanta e come. Por quê? Porque a jornada é longa. O que Elias está pedindo? Morte. Ele chega no deserto e ele fala: acabou. Mas quando ele vê uma mesa preparada, o que essa mesa diz? O Eterno se revelando a ele, fala: Elias, não é o fim. Você precisa comer, porque você vai precisar caminhar. Existe uma jornada longa. Todas as vezes que a gente se encontra nesse deserto e a gente acha que vai morrer, se a gente abrir os olhos e perceber Deus preparando a mesa, Ele está trazendo sustento, Ele está trazendo aquilo que a gente precisa, não só para sobreviver, mas para a jornada que a gente vai caminhar. Deus, Ele não quer mudar o seu deserto, Ele quer usar o deserto para mudar você. 40 anos fazendo uma mesa para o povo de Israel e eles não entendiam isso. Eu gosto muito de uma frase de um pastor chamado Josemar Bessa, que diz: no deserto não há distrações. Se a aflição te fez orar, já te abençoou. Se a aflição te fez orar, você já foi abençoado. Não existe distrações no deserto. Existe uma mesa preparada. Deserto é processo, o processo é a extração do que a gente tem de mais precioso. Tudo na vida que é precioso envolve processo. A gente sabe disso, mas quando está na nossa vez, a gente esquece. Já parou para pensar? A gente fala: Deus, porque você me colocou aqui para morrer. E Deus fala: não, filho, não é para morrer. O deserto não é punição. O deserto é preparação. Uma azeitona, para ela poder ser um azeite, ela é prensada. Uma uva, para ela se tornar um vinho, ela precisa ser esmagado. Tudo faz parte do processo. O deserto é onde Deus nos forja. O deserto não é castigo, como eu disse, é preparo. O deserto não é para punição. O deserto é para preparar. O deserto é quando Deus quer se revelar. O Eterno se revela a você. Aí você fala: Rafa, mas o que vai mudar em mim o Eterno se revelar? Bom, se o Eterno se revela a você, então você percebe que não só é o seu fim, mas você consegue ver muito além. Você está vendo o Eterno? Alguém vai entender isso. O apóstolo Paulo um dia escreve numa de suas cartas, quase nas últimas de suas cartas, dizendo: ei, gente, fala um negócio para vocês. Eu já sofri naufrágio 2 vezes, eu já fui apedrejado, eu já lutei com feras, eu já briguei com falsos irmãos, eu já passei fome, frio, nudez, escassez. Aí ele continua dizendo: olha, mas essa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. E você fala: pô, Paulo, como é leve e momentâneo? Isso aí, olha tudo que você está falando, que você passou, isso não parece ser nem momentâneo e não parece ser muito menos leve. Mas ele fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que está sendo produzido em nós. Quando você coloca na balança, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: quando você coloca na balança o eterno, e quando você coloca na balança tribulações, escassez ou problemas, eles são muito mais momentâneos, porque comparado com o eterno, é curtinho assim. E é muito rápido, e é muito leve. Eu gosto desse princípio de que... Eu lembro quando eu jogava basquete, e a gente tinha uma cidade que era a cidade rival, né? Sempre tem, né? A cidade rival, o time rival. A gente tinha uma cidade rival. E era uma cidade que tinha muito mais dinheiro que a nossa cidade, tinha muito mais patrocínio. E aí, eles sempre contratavam uns jogadores, sabe? Aqueles meninos de 10 anos, de 2,13 m, entendeu? Que tinha 10 anos, mas já tinha uma barba desse tamanho. Que o pai registrava só 10 anos depois. Eles contratavam esses meninos de fora e era sempre sofrido. A gente perdia, chegava na final, a gente perdia para eles, a gente se empenhava muito. E eu lembro que nesse ano específico,
2019, não, 2018, chegou o nosso técnico com um equipamento novo. Ele falou, galera, equipamento novo. E todo mundo falou, equipamento novo. Não foi 2018, 2008, desculpa, 2008. 2018 eu já estava aqui, gente. 2008, ele chegou com esse equipamento novo. E aí, esse equipamento novo, a gente não sabe, eu não sei o nome. Se tivesse o Elton aqui, ele talvez me ajudaria. Ou talvez o Alex sabe o nome aqui, a gente pergunta para ele no final do culto. Era um colete que a gente colocava, a gente prendia o colete assim, investia um colete todo de velcro, colocava, e esse colete era preso de um monte de borrachinha. Sabe aquelas borrachinhas que a gente fazia estilingue para tomar injeção? As borrachas assim? Um monte daquelas borrachas reforçadas, Braga. Um monte no colete. E aí ele prendia nas grades, atrás da tabela. Primeira vez que a gente treinou, mano, tinha menino desmaiado no chão, tinha menino no banheiro que tinha passado mal. Eu chamava de borrachas da tortura. Os meninos tinham outro nome, eles não eram crentes. Eu chamava de outra coisa, que eu não posso falar aqui. Mas eu chamava de borracha de tortura. Gente, toda vez que a gente chegava no treino, a gente olhava aquelas borrachas presas nas grades, cara, a gente já começava a chorar. Meu Deus, eu não acredito, porque realmente era torturante aquilo. Porque você tinha que pegar a bola e você tinha que correr e a borracha te puxava para trás e você tinha que fazer obstáculos e aquela borracha te puxava para trás. E aí você tinha que, depois que não aguentava mais, aí você tirava o colete, você tinha que dar um tiro até o final. Era assim, era horroroso. 2008, a gente treinou a pré-temporada inteira com essas borrachas da tortura. Quando chegou, parece aqueles filmes, né? Aqueles filmes da Netflix. A gente ganhou deles na final. Mas sabe o que era o mais louco? Sabe quando a gente percebeu que o jogo estava ganho? Quando acabou o segundo tempo, o nosso técnico chamou, o jogo estava, ele sempre fazendo e a gente indo atrás, fazendo e a gente indo atrás. Quando chegou na metade do tempo, o técnico falou bem assim, ei, vocês sabem que vocês ganharam esse jogo já, né? A gente falou, como a gente ganhou o jogo? Que a gente está toda hora um ponto atrás dele, correndo atrás dele, correndo atrás dele. E ele falou bem assim, olha para eles, quando a gente olhou para eles, a gurizada estava assim, ó, no outro time lá assim, ó. Olhava para a gente, e a gente, cara, nem tinha começado a correr direito. Terceiro, quarto, eles não aguentavam correr, no quarto a gente passou, eles nem viram a gente passar. Quando acabou o campeonato, eu lembro que na outra temporada, o que a gente queria? Ô técnico, cadê aquelas borrachas? Vamos treinar de novo com aquelas borrachas. Porque a gente descobriu, depois de ter passado pelo processo, que a gente estava muito mais rápido, a gente estava muito mais forte. Eles não conseguiam ganhar da gente na velocidade, no fôlego. A gente estava sobrando. Mas quando estava passando o processo, era um deserto insuportável. A gente cogitava pegar testado para não ir treinar, cara. É engraçado porque quando a gente conta histórias assim, eu lembro que uma vez a gente estava na casa de uma pessoa bem-sucedida financeiramente, e ele perguntando a respeito da nossa história, e a gente contando tantos milagres que a gente passou quando a gente viveu lá no México, fazendo missão em seminário, de pessoas ligarem para a gente quando a gente não tinha mais o que comer. Nunca a gente passou um dia sem comer, mas a gente já passou um dia com a última comida daquele dia. Mas sempre quando chegava nos 47, alguém ligava, chegava alguém na nossa casa com compra, um carro cheio de compra, chegava a gente falando, olha, Deus me mandou pagar o aluguel desse mês, quando que vence? Eu falei, hoje. Ué, mas você ia pagar como? Eu falei, eu não ia pagar, Deus ia pagar, filho. Deus me mandou para cá, Ele ia pagar. Se não fosse você, ia ser outro. Obrigado por ouvir a voz de Deus. Gente, a gente vivia tanto milagre, se chegasse alguém na minha casa assim, o pessoal até achava estranho. Olha, Deus mandou eu fazer essas compras para vocês. Eu falava, pô, obrigado, pode colocar ali naquela dispensa aqui, ó. Eu já abri, porque para a pessoa era tipo, para nós era a gente estar vivendo isso todo mês, toda semana. E claro, era muito grato, eram amigos meus, eu até brincava desse jeito, como se fosse normal. Quando eu contava essas histórias, esse cara, muito financeiramente bem, ele emocionado falava, uau, que histórias incríveis. Aí ele falou, mas eu nunca vou poder viver uma história dessa. Naquele momento eu falei, uau, é verdade. Quando eu estava passando esses momentos, eu estava lá, Deus me tira desse deserto. E Deus preparando uma mesa. E Deus sentava e se revelava eterno para mim. Ele falava, ei Rafa, não é o final. A jornada ainda é longa. O que está acontecendo aqui é só você me conhecer de uma maneira que você não me conhecia antes. Eu sou Jeová Jiré, eu sou sua provisão. Glória a Deus.
Tantas e tantas histórias, mas todas essas histórias maravilhosas que a gente ouve, quando as pessoas estavam passando, não foi essa história bonita como vocês estão ouvindo. Eu lembro que uma vez conversando com um amigo, a gente estava lá na casa do Jace, um pastor de Toluca, talvez vocês já ouviram essa história, eu tenho certeza que eu já contei essa história, porque é uma das que mais me impactam. Jace, JC, Juan Marques é o nome dele, e é um dos pastores mais animados que eu conheço na minha vida. Eu nunca vi ele triste na minha vida. Era sempre uma festa quando ele chegava. Ele era assim, pilhado o tempo todo. E eu lembro que no Natal a gente não tinha como voltar para o Brasil. E ele falou, vocês vão passar o Natal com quem? A gente falou, a gente vai passar o Natal sozinho em casa. Ele falou, não. Ele pagou nossas passagens, a gente foi até a outra cidade que ele era pastor. Ele preparou o nosso quarto e a gente passou o Natal em família. Né, amor? Ele levou a gente num shopping e ele falou, comprem roupas para vocês. Ele queria abençoar a gente de tudo que era jeito. A gente ficou tão constrangido com aquilo. Eu lembro que a gente, no porta-retrato dele, tinha um filho que a gente não conhecia, que era mais velho, e a filha mais nova, a filha do meio. Depois ele teve o Iker. E aí a gente ficou com a cabeça meio bugada, assim. E ele, num momento, ele viu que a gente estava percebendo aquilo. Ele falou, essa foto aí era do meu filho mais velho. Eu falei, e o que aconteceu? Ele falou, Deus mandou a gente para ir para a Ucrânia fazer missão. E quando a gente estava fazendo missão na Ucrânia, nosso filho de 5 anos, ele tinha 5 na época, né, amor? Um pouquinho mais, 6. Ele estava brincando e aí, de repente, ele escapou para a rua e um carro atropelou e ele faleceu na Ucrânia. E eu lembro que eu falei assim, cara, teu filho faleceu na Ucrânia e tu estava lá pregando o evangelho. E aí eu olhei para ele, eu não sabia o que perguntar, eu não sabia o que dizer. E todo ano, cara, é impressionante, todo ano, ele tinha, nessa época já estava a filhinha dele, como é que era o nome dela mesmo, amor? A Cris, né? Ela já era viva, e depois ele teve o Iker, que era um menorzinho. E todo ano eles festejam o aniversário dos 2 filhos que estão vivos e eles relembram. No dia do aniversário do mais velho, eles relembram dele, todo ano. E eu falo assim, cara, como é que ele consegue fazer isso? E um dia eu perguntei para o Jace, eu falei, Jace, cara, como você consegue fazer isso? Ele fala, Rafa, eu entendi que meu filho não era meu, ele era de Deus. Quando eu estava passando, foi um deserto horrível, eu sofri, eu chorei, eu lutei com Deus. Ele não falou dessa maneira, mas hoje eu entendo que Deus preparou uma mesa no deserto para ele. Eu nunca vou saber dizer por que isso acontece. Ninguém vai conseguir dizer por que isso acontece. Mas isso acontece. Coisas ruins acontecem com quem ama a Deus. Coisas horríveis acontecem com quem serve a Deus. Mas toda vez que a gente se encontra no deserto, se a gente abrir o olho, o Eterno está preparando uma mesa para se revelar para a gente. De um jeito que a gente não conheceu antes. As pessoas têm crise de ler o livro de Jó. Eu sei, eu entendo, é um livro difícil de ler. Mas é um dos livros que eu mais sou apaixonado, porque eu consigo ver um Deus misericordioso num livro que parece que ele não está ali. Você sabia que no livro de Jó, existe a narrativa no começo de Deus falando, e depois só de 47 versículos Deus volta a falar? É como se ele ficasse 47 versículos em silêncio. E é isso que a gente sente às vezes no deserto. Mas posso te dizer uma coisa? De todas as perguntas que Jó faz, o livro inteiro, sabe quantas Deus responde para ele? Nenhuma. Mas no final do livro, Jó não precisa de uma resposta. Porque no final do livro, Jó percebe que está sentado na mesa com Deus. E ele tem uma revelação do Eterno. E ele fala, ei, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu estou vendo o Eterno, e vendo o Eterno, eu percebo que Ele se revela para mim, e Ele se revela através de mim. Sabia que Jesus, você sabe que Jesus foi tentado, lá em Mateus no capítulo 4. Jesus jejua 40 dias, a Bíblia diz que Jesus vai lá é batizado, ele sai daquela água, o céu se abre, João Batista vê o Espírito Santo como uma pomba descendo sobre Jesus, e uma voz do céu diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí você fala, que delícia, Jesus, bora começar o ministério. Próximo versículo, Jesus se levantou, pois, e guiado pelo Espírito foi até o deserto para ser tentado. E durante 40 dias,
ele não come, e a Bíblia diz que ele tem fome. Por que Satanás quer tentar Jesus só no 40º? Por que no último dia? Porque é o dia que ele está mais fragilizado. É o dia que ele está mais cansado, esgotado. E a Bíblia diz que Satanás o tenta. Eu gostaria de poder destrinchar o que acontece ali, porque Deus falou algo no meu coração a respeito dessa tentação, muito legal, mas vai ficar para uma outra palavra um outro dia. Mas no final da tentação, a Bíblia diz lá no Mateus 4, versículo 11, com isto o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. No original grego, o serviram o alimentaram. Significa que depois dos 40 dias, tem uma mesa preparada e os anjos vêm servir Jesus com a comida. Jesus se recusa a transformar as pedras em pães. Eu imagino Satanás encostadinho numa pedra assim, só esperando. Tá bom. Vamos ver quando ele cai no chão. E de repente, quando ele está esperando, os anjos aparecem, começam a arrumar a mesa e começam a colocar um prato. Que delícia isso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você sabia que a região desértica, a mesma região que Jesus foi tentado, é a mesma localização geográfica que Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo? Aí você fala, Rafa, o que isso tem a ver? Não seria muito maravilhoso que o mesmo lugar onde houve um processo muito difícil no deserto é o mesmo lugar de uma promoção maravilhosa? Não seria maravilhoso entender que Moisés só conseguiu voltar para o Egito e libertar o povo porque antes ele tinha passado um processo no deserto? Se a gente entendesse isso, nós seríamos fominhas de deserto. A gente seria louco igual Paulo. Eu me glorio nas tribulações. Eu não posso ver uma tribulação vindo que eu vou agarrar. Você fala, Paulo, para aí. Ei, eles estão orando. Aí o Paulo fala assim, gente, é o seguinte, eu estou indo, o Espírito Santo não me revelou muita coisa, ele só revelou uma coisa, que eu vou ser preso. Aí os irmãos falam assim, pelo amor de Deus, cara, tá maluco? Não sai daqui. Ele falou assim, não, eles não estão entendendo. Estou vendo uma tribulação lá, quem vai me segurar? Tá doido? Por quê? Porque ele diz, eu sei que produz, porque essa extração, porque não é para me matar, não é o fim, eu tenho revelação do eterno quando eu estou no deserto. E aí eu conheço ele de uma maneira que eu não conhecia antes, mas quando o eterno se revela para mim, ele também se revela em mim. Além? E agora a gente vai para o ponto 2. Por que Deus nos prepara uma mesa no deserto? Que eu só vou ter 2 pontos da mensagem de hoje, fica comigo. A primeira é para te revelar o eterno para você e em você. Agora o 2, para te convidar a partilhar. Ei, todas as vezes que Deus te mostra algo, Ele quer te ensinar a fazer o mesmo. Se Deus prepara uma mesa no deserto, Ele quer nos ensinar a que também nós preparemos mesa no deserto. É possível isso? Olha, uma coisa é Deus preparar uma mesa para mim no deserto. Outra coisa é eu preparar uma mesa com Deus no deserto. Quando Deus prepara uma mesa para mim no deserto, é sobre as minhas necessidades, é sobre os meus problemas, é sobre as minhas limitações, é sobre as minhas carências e ausências. Mas quando eu preparo uma mesa no deserto, que necessidade que Deus tem? Qual é a ausência que Deus tem? Qual é a carência que Deus tem? Eu preparo uma mesa em relação à gratidão. Sabe o que eu imagino? Que se a gente entendesse de verdade isso, ao invés de os próximos desertos a gente falar, Deus me tira daqui, quando a gente percebesse que nós estamos entrando num deserto, a gente ia pegar uma toalhinha e ia fazer assim. Colocar aquela toalhinha aqui para não sujar e já começar a arrumar as pedrinhas com suas cadeiras. E esperar Deus. Porque quando a gente prepara uma mesa para Ele, vai acontecer o que aconteceu com Abraão. O que acontece? Me fizeram uma pergunta muito boa anteontem. Como eu preparo uma mesa para Deus? A minha resposta foi, cara, essa é outra mensagem. Mas se quiser um spoiler, você precisa saber do que Deus gosta. Vamos voltar para essa.
Olha só, Gênesis capítulo 18, no versículo 1 até o 5, e depois do 8 até o 10 diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, era um deserto, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Gente, naquele tempo, as pessoas viviam em cidades, povoados, certo? Quem não vivia dentro da cidade, vivia pelas estradas, vivia no deserto. Não tinha mais nada de estrutura nas estradas. E Abraão vivia de tenda em tenda até então. Então ele está na entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o teu favor, não passes pelos seus servos sem fazer essa parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer também para vocês o que comer, para que vocês recobram as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram a este teu servo. Está bem, responderam, faça como está dizendo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Abraão preparou uma mesa para Deus no deserto. Enquanto comiam, ele ficou de pé perto deles, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, ele respondeu. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Quando Deus prepara uma mesa no deserto para você, é para você ter uma revelação do eterno, é para você entender que não é o seu final, glória a Deus. Mas quando você prepara uma mesa para Deus no deserto, é porque você já teve revelação do eterno e entendeu algumas coisas. Você vai oferecer para Deus com a sua gratidão aquilo que você tem, mesmo que possa ser pouco. Porque quando Deus vem para a sua mesa, diferente da gente, Ele traz sempre alguma coisa. Quando a gente sai de casa, eu e minha esposa, para ir a primeira vez na casa de alguém jantar, é sempre uma briga. Porque eu sempre saio atrasado e ela sempre quer parar para pegar um chocolate, alguma coisa para a pessoa que é anfitriã. A pessoa fala assim: amor, eu chego lá e peço perdão. Eu falo: gente, saí atrasado, me desculpa. Amor, não pode, tem que levar alguma coisa. É cultura que ela aprendeu e está certo. Deus, quando senta nas nossas mesas, Ele não se importa se a gente não tem muito. A gente oferece o que a gente tem e Deus traz o que Ele tem. Olha aqui, Abraão ofereceu o que ele tinha, sim ou não? Sabe o que Deus trouxe? Palavra. Quando você prepara uma mesa para Deus no seu deserto, você oferece o que você tem e Deus traz a palavra. Porque não só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ei, Abraão, que maravilhosa essa mesa que você preparou para a gente, essa comidinha. Mas deixa eu oferecer deixa eu te dar o que eu tenho para oferecer. É uma palavra. Próximo ano, essa primavera, a gente vai voltar, a Sara vai estar grávida. Porque ele preparou uma mesa para Deus no deserto. Porque Abraão falou: eu estou no deserto. Mas quando Deus descer, vai ter uma mesa preparada. Rafa, como eu preparo uma mesa para Deus no deserto? Talvez um exemplo é isso. Você está vivendo um momento difícil? Você está vivendo um processo doloroso? De repente você entra na presença de Deus. E aí Deus fala: filho, você quer que eu termine com isso? Aí você fala: eu até quero, mas não faça a minha vontade, mas a sua. Porque Deus gosta de quem cumpre a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, é agradável e ela é perfeita. Preparar uma mesa para Deus venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Senhor, eu estou aqui nesse deserto, mas deixa eu te falar, é maravilhoso isso. Olha só, se a gente entendesse, se a gente tivesse tempo para entender isso. Quando você casa e você vai morar longe dos seus pais, no começo, às vezes você tem uma sensação de falta. Você fala: poxa, é minha casa, mas não é minha casa. Quem morou então em outro país sabe como é isso.
Nós estávamos a praticamente 5.000 quilômetros da nossa casa onde a gente cresceu. E aí minha mãe foi passar férias lá no México. E um dia a gente chegou em casa e ela tinha feito uma comida. E quando ela fez aquela comida e a gente sentou na mesa que ela preparou, eu me lembrei de casa. Quando Deus prepara uma mesa para a gente no deserto, é senso de pertencimento. Filho, você está em casa. Porque onde tiver eu e a Maressa, independente de onde esteja, a gente está em casa. Você está comigo? Quando existe uma mesa preparada. Deus nos convida a fazer o mesmo que Ele nos ensina. Deus prepara uma mesa no deserto para nós. Nós podemos preparar uma mesa no deserto para Ele. Mas quando é para Deus, sempre tem a ver com servir os nossos irmãos. A gente sempre disse isso, certo? Deus nos ensina algo para que nós possamos reproduzir. Quando nós trazemos o que a gente tem, Deus traz o que Ele tem, a palavra. E é verdade, a primeira vez que a gente sentou essa mesa, a gente não tinha nada. Lembra aquela música, não trouxe nada para a mesa? Apenas uma fome, uma sede. Mas a partir do momento que a gente começa a ter revelação do eterno no deserto, sentado nessa mesa, sempre tem comida. Você já foi comer num lugar muito maravilhoso, que você já estava cheio demais, satisfeito, que não dava mais para aguentar. O garçom perguntou, você quer mais alguma coisa? Aí você fala, só o perdão de Deus agora, garçom. Tem como? Aí você olha e sobrou aquela comida, você não aguenta mais, mas você fala, nossa, mas amanhã... Quem é assim? Levanta a mão, só para nós saber. Ah, galera gulosa. Você pode colocar para embrulhar, por favor? Aí ele vai embrulhar. Aí ele embrulha. Aí você coloca no carro. Aí eu tenho um amigo, o Fábio, que toda vez que a gente sai de um lugar que ele levou comida, eu pergunto outro dia, e aí, mano, comeu de novo? Ele falou, pô, rapaz, eu estava andando e de repente parou um cara pedindo comida. E eu dei para ele, mas sempre assim. Porque quando Deus te ensina que Ele prepara uma mesa no deserto e você começa a se preparar, e aí você prepara uma mesa no deserto, de repente você começa a colocar mais cadeiras e aí você encontra irmãos no deserto. Você se encontra com alguém que está vivendo o deserto dele e ele fala, eu vou morrer. E você fala, peraí, filho. Você coloca a mesa. E você fala, a gente vai comer o quê? E ele fala, ontem eu estava na mesa com Deus e sobrou essa comida maravilhosa. Quando Deus prepara uma mesa no deserto, é sobre as nossas necessidades, mas quando nós preparamos uma mesa no deserto, é para fazer o que Ele gosta, a vontade dEle. E a vontade dEle é que todos conheçam o eterno. Quantas pessoas você percebe que está no deserto e você pode preparar uma mesa para elas? O que faz uma mãe quando dois irmãos estão brigando muito e não conseguem se relacionar mais? Depende da idade, ela pode colocar uma camisa de força nos dois e falar, se beija, e se não, vocês não saem daí. Mas quando eles crescem, não tem mais como fazer isso. Sabe o que ela pode fazer? Ela pode preparar uma mesa. E ela pode fazer a comida favorita dos dois. E durante uma semana, ela só faz comida para que eles possam sentar na mesa. E de repente um olha para o outro e ele fala, quer comer o resto da minha? E o outro sorri e fala, quero. E de repente esses irmãos se reconciliam. Você está comigo? O que faz um marido quando vê que está negligenciando o seu casamento, ele está meio frio, meio apagado. Ele deixa as crianças na casa da mãe, da sogra ou de algum amigo, e de repente ele chega mais cedo e ele prepara uma mesa. O nosso problema é que a gente não prepara a mesa no deserto porque a gente acha que o que a gente tem é inadequado. Até que Jesus nos ensina. Lá em Mateus, no capítulo 14, 15, 18. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto. E já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deles vocês algo de comer. E Jesus, são 5.000 homens, fora mulher e criança. Eles disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Qual foi a resposta de Jesus? Traz para a mesa. Porque se você trazer o que você tem, eu libero uma palavra.
Se você trazer o que você tem, eu libero uma palavra, e quando Deus libera uma palavra, o pastor Luciano Subirá pregou sobre a palavra de Deus. Quando Deus libera a sua palavra, Ele sustenta o universo pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Quando a gente prepara uma mesa no nosso deserto e no deserto dos nossos irmãos, a gente traz o que a gente tem. E pode parecer pouco, inadequado e talvez insuficiente, mas de repente a gente traz e aí Jesus faz assim: Pai, obrigado. Essa é a palavra que eu preciso, obrigado. Ele começa a repartir, Ele começa a dar. Quando a gente entende a revelação do eterno no nosso deserto, que Deus prepara uma mesa, e nos ensina que conhecê-lo, revelar-se a nós, quer dizer que não é o nosso fim, que é o processo, que é a jornada, que não é para nos punir, é para nos preparar, a gente começa a não só entender que a gente pode preparar uma mesa no deserto, mas a gente pode servir os outros no deserto. Com isso que eu estou dizendo. Em João 6,30, então lhes disseram: que sinais fazem para que vejamos e cremos em ti? Perguntaram para Jesus: quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deles de comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Então disseram: Senhor, Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A gente perde consciência, às vezes, de não estar sentado nessa mesa e entender cada vez mais o eterno. Nos nossos desertos, problemas e tribulações, a gente quer que Deus nos tire dele, quando na verdade o que Deus quer nos ensinar, o que Ele fez em nós quando nos revelou o eterno. Porque lá em João, no capítulo 4, quando Jesus se encontra com uma mulher que está no deserto dela, 5 homens ela teve maridos, e o sexto que ela está agora não era marido dela, ela está com sede. E ela vai lá correr para pegar água, e ela se encontra com Jesus, e Jesus fala: olha, se alguém voltar a tomar essa água aqui, vai ter sede de novo, mas se alguém tomar da água que eu der, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. O que você quer dizer com isso? Naquele tempo, eles construíam cidades perto de rios. Por quê? Porque eles bebiam água, obviamente, porque esse rio tinha vida, peixes tinha nesse rio, porque esse rio, a vegetação florescia, frutificava, então o rio significava vida. Por isso que do trono de Deus sai um rio que cura as nações. Você está comigo ainda, amém? Quando Jesus está dizendo: do seu interior fluirão rios de águas vivas, o que ele está dizendo é que onde era o seu deserto, pode ser que você construa um oásis. Você prepara uma mesa não só para o Senhor, mas para os seus irmãos. No seu deserto, do seu nada, Deus faz muito. Elias foi um homem que, lá no capítulo 17 de 1 Reis, Deus prepara uma mesa para ele quando para de chover. Lembra disso? Os corvos vêm, alimentam com pão, com carne, e ele toma água do ribeiro. A Bíblia diz que o ribeiro seca. Deus fala para ele: ô Elias, se levanta e vai até a viúva de Serepta. Tem uma viúva lá que vai preparar uma mesa para mim. Uma viúva vai preparar uma mesa para você? Elias chega lá e fala bem assim: prepara uma mesa para Deus. Ela fala: olha, queria muito, mas o que eu tenho não é nem suficiente para mim e meu filho, é tão pouquinho. Ela trouxe o pouquinho que ela tinha. O que Deus traz? O que Deus traz? A palavra. Não vai faltar azeite da botija, não vai faltar trigo, até que Deus faça chover. Se quiser vir a banda. Se você não teve oportunidade de aprender um pouco, porque assim, esse evangelho triunfalista de que você só vai vencer e que você não vai sofrer, ele não só não tem nada a ver com o que nós lemos nos evangelhos, como, na verdade, esse processo, ele nos lembra que somos peregrinos. O autor de Hebreus escreve lá no capítulo 11, dizendo: homens dos quais o mundo não era digno,
Ele diz: esses homens andaram errantes, olhando sua promessa de longe e saudando-a. E aí ele diz: mas eles testificavam que buscavam uma pátria celestial. Você está comigo? O deserto, ele é um processo. Certa vez, eu lembro que eu estava orando e eu estava passando um deserto. Esse deserto era muito difícil para mim. Eu precisava de uma resposta e eu não via essa resposta acontecer e envolvia várias coisas. E eu lembro que eu estava na presença de Deus e eu tive tipo um sentimento. Não sei se você teve sentimento. Você já teve sentimento que Deus estava correndo de você? Quem já teve sentimento de Deus correndo de você? Pode levantar a mão. Levanta a mão alto para mim, para não deixar. Você está buscando a Deus, você percebe que você está quase chegando, de repente quando você está quase chegando, Ele sumiu, foi um pouquinho mais longe. E na minha cabeça é como se eu estivesse subindo, escalando um monte, e de repente eu estou prestes a tocar em Jesus, e de repente quando eu olho, o Fábio, ele deu um salto, sabe? Como alpinista, aqueles saltos, e ele foi mais para longe, e eu me esforço um pouco mais, e eu tento tocar ele, e ele dá mais um salto para cima, e eu falo: Jesus, para de fugir de mim. Por que que você fica subindo quando eu estou quase te alcançando? E o meu deserto eu sentia isso. É o silêncio, é a falta de resposta, é a falta de recurso, é a falta de sentimento de pertencimento. De repente Jesus olhou para baixo, para mim, e eu falei: por que você está fazendo isso comigo? Ele olhou para mim e falou bem assim: filho, olha para baixo. A nossa vida cristã, a gente pede para Deus descer o tempo inteiro, quando na verdade a vontade dele é que a gente suba. Porque se Deus descer, a gente não muda a nossa ótica, a gente não muda a dimensão, a gente não muda a percepção às vezes. A gente tem um momento maravilhoso, a gente se derrama, a gente fala uau, mas quando a gente sobe, que é o processo do deserto, e aí eu olhei para baixo e falei: uau, como eu estou alto. E Jesus falou: é por isso. Para que nós cresçamos, para que a gente se desenvolva, para que a gente conheça o eterno, e quando o eterno se revela para nós, a gente descobre que não é o nosso fim, que a jornada ainda é longa. A gente lembra que somos peregrinos nessa terra. Ei, sabe desde quando a gente está vivendo no deserto? Gênesis capítulo 3, dali para frente, é deserto, filhão. E Deus é maravilhoso porque Ele vai armando mesa. Mas quando Jesus veio, Ele revelou mais do que isso. Ele falou: ô filho, deixa eu falar um negócio, dentro de você tem rio de água viva. Então você pode preparar mesa no seu deserto, esperar Deus vir com a palavra e também convidar os seus irmãos que você encontra no deserto. Eu termino lembrando de uma história. Recentemente, um amigo chegou para mim e falou: Rafa, eu estou com um sentimento muito ruim em relação a fulano de tal. Ele não fez nada para mim, mas cara, não sei explicar. Eu estou com um sentimento ruim. De tipo, não estou indo com a cara dele nesse momento. Faço o quê? Eu falei: cara, primeiro o que você está fazendo é maravilhoso. Abrir o coração. Segundo, a única coisa que você pode fazer é preparar uma mesa para ele. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele está no deserto. E durante todo o Salmo, depois que ele fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Porque uma coisa é você crer que quando você passar pelo vale da sombra da morte, quando você passar pelo deserto, Deus vai fazer alguma coisa. Outra coisa é você experimentar, é outro nível. Você está comigo? Deus, Ele não quer tirar você da fornalha, Ele quer fazer uma mesa na fornalha. Você está entendendo? Porque se Ele faz uma mesa na fornalha, você vai conhecer o eterno de uma maneira que você não conhecia antes. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Presta atenção. Você já viu alguém brigar sentado? Imagina você está sentado aqui. Você está sentado, tá? Estou terminando. Você está sentado. Aí de repente teus inimigos aparecem. Você fica sentado? Você se prepara de algum jeito, é ou não, Duca?
preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Estou sentado. Aí você fala, Davi, você está sentado? Aí ele fala, não estou só sentado, estou mais que sentado. Unge minha cabeça com óleo. Como é que unge a cabeça de alguém com óleo? Como é que está a cabeça de alguém que vai ser ungido com óleo? Pô, você está sentado, teus inimigos estão ali, cara, e você baixou a cabeça ainda. Davi, está no deserto, cara. Aí Davi fala, mas eu entendi que no deserto Deus prepara uma mesa para mim. Na presença dos meus inimigos, eu posso estar sentado, eu posso baixar minha cabeça. Davi, você não tem medo que eles vão te golpear de algum lado? Ei, a vara dele e o cajado me consolam. Você fica sentado na presença dos seus inimigos, sim ou não? Sim ou não? Não, fala a verdade, você não fica sentado. Ninguém fica sentado na presença dos inimigos, sim ou não? Você baixa a cabeça na presença dos inimigos? Tá. Mas e se nessa mesa estiver sentado com você, é seu amigo, o John Wick, contemporâneo, usei agora, Gabi, lembrei. Eu ia falar Chuck Norris, mas a geração é meio nova. Quem você quiser, imagina o casca grossa que você quiser sentado na mesa, seu amigo. Você continua sentado na presença dos inimigos, seu amigo levantou. Você continua sentado agora? Eu fico sentado, irmão. Pô, ele tem um colete à prova de bala que é no terno, cara. Tá Sansão sentado na mesa, ele é teu amigo. Ele ainda não deu as presepadas dele, teu amigo. Você fica sentado na mesa preso dos inimigos? Vai, agora a gente virou crente, Gabi, vai. Você fica sentado na mesa? É o Sansão, cara. O que ele precisa? Pô, tem um pedaço de osso aqui, ele precisa. Uma queixada de jumento derrubou um monte de gente. Baixa a cabeça, baixa a cabeça. Mas se estiver sentado nessa mesa o Todo-Poderoso, o Rei de Reis, Senhor dos Senhores, que faz a terra tremer com os pés, que a Bíblia diz que as nuvens são os pós dos seus pés. Você continua sentado, baixado a cabeça, você fala, irmão, eu fico deitado nessa mesa, cara. Davi fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus amigos, aonde? No deserto. Que eu sei que você me consola, eu sei que você me cuida. Mas está doendo. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Uma vez uma senhora chegou para um pastor e falou, onde estava Deus? Ele foi fazer o funeral de uma criança. Cara, nunca queira ir no funeral de uma criança, irmão. Não existe nada na terra mais triste do que o funeral de uma criança. E ele chegou lá, aquela mãe chorando, abraçou o pastor e falou, pastor, onde estava Deus quando meu filho faleceu? Essa história é verídica. E esse pastor olhou para ela em prantos e falou, mãe, eu não sei o que te dizer, mas provavelmente no mesmo lugar de quando o filho dele estava na cruz. Eu não sei dar uma resposta para isso. Mas eu sei que ele está no mesmo lugar que quando o filho dele estava. Ei, você se sente cansado? Jesus um dia dormiu no meio da tempestade porque ele estava muito cansado. Você se sente rejeitado? Mateus também se sentiu quando entrou no time de Jesus, um cobrador de imposto. Você se sente inadequado? Pedro também se ajoelha para Jesus e fala, aparta-te de mim porque eu sou pecador. Não, vou te fazer pescador de homens. Eu pescador de homens? Não sou digno nem de tu estar entrado no meu barco? Você se sente como? Você se sente... Coloque de pé comigo. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, mas se você não está em um agora, te garanto que daqui a pouco você vai entrar. A menos que você esteja muito na Disney. Não tem como. O pneu fura, o carro bate. Ei, a gente volta e meia fala isso. Mais do que livramento do processo, Deus quer nos trazer segurança no processo. Você pode sentar na mesa na presença dos inimigos, no seu deserto, Ele prepara uma mesa, você pode baixar a cabeça para Ele ungir, não tem problema. A Bíblia diz que o guardador de Israel não dorme.
não quer dizer que o ladrão não entra, mas quer dizer que se ele entrar, Gabi, ele vai ter uma revelação do eterno. Lembra disso? Ora aqui pelo meu carro, para consagrar meu carro a Jesus. Aí na cabeça nossa, a gente quer consagrar o carro a Jesus, para que não aconteça nada de mal com esse carro. Mas o coração de Deus, mas é para Jesus esse carro? É de Jesus mesmo esse carro? Então é o seguinte, Deus, esse carro está abençoado, ele é seu agora. Então se o ladrão vier e roubar o carro, pode deixar levar. A única coisa que a gente pede é esse carro moer todinho capotando, quando ele for perseguido pela polícia, que ele fique ileso, para que ele possa te conhecer. Mas esse pedaço de metal aqui pode virar pó. Não, Deus o livre, a minha... Ô mãe, se estiver assistindo, amo você. Vamos viajar. Rafa, faz oração aqui. Geralmente oração é: Deus, envolve de anjo em redor desse carro com umas lâminas de fogo girando assim, ó. Eu sabia como minha mãe era. Eu falava: Jesus, tudo está no teu controle. O Senhor nos guia pelo caminho da justiça, pelo amor do seu nome. Se eu quiser guardar esse carro, o Senhor guarda. Mas assim, ó, se eu quiser não guardar também, a gente se encontrar com você, estamos prontos agora. A minha mãe já começava: para com isso. Não, os anjos do Senhor, mãe é mãe. Se você não está vivendo nenhum deserto agora, ou se você acha que seu deserto está muito difícil, junta com seus irmãos, prepara uma mesa, abre o olho, Deus está fazendo uma mesa. Mas se você quiser ir além disso e conhecer Deus de um jeito que talvez você não conhecia antes, convido você a ouvir um podcast que eu ouvi hoje. Era para eu pregar em 30 minutos, eu fiz o dobro disso, me perdoe. Não consegui, porque eu estava derrubado no chão, porque eu ouvi o podcast do Douglas com... Qual é o nome dela? Ariadna. Ela estava falando sobre a igreja perseguida. Meu Deus, como é que eu ia pregar sobre o deserto? Para uma mulher que vive a igreja perseguida. Terminou meu tempo. Eu preciso terminar. Jesus. Ela disse que se encontrou, só essa última. Ela disse que se encontrou com um homem muito tempo perseguido e ele era torturado constantemente. E a tortura dele era: eu não estou tentando pegar teu sentimento, estou tentando trazer a gente a consciência de como Deus prepara uma mesa para nós, nosso deserto. E aí ele tinha que ficar ajoelhado, e aí ficava se revezando soldado e dava ajoelhado na boca dele para ele negar Jesus, e os dentes dele começaram a quebrar, e ele não podia cuspir fora, ele tinha que engolir dente com sangue, e depois de horas e horas eles torturando e fazendo aquilo. Bom, na verdade, antes dele contar essa história, ele estava aqui no Ocidente com os crentes da igreja triunfante, vitoriosa, que somos, né? Para de sofrer. E perguntaram para ele assim: como é que você conseguia ter amor para perdoar os teus opressores? E ela disse que ele estava na sala e ele olhou para o horizonte e o semblante dele foi tão pacífico que ele nem precisava responder nada. Era como se elas conseguissem ver a resposta no olho dele. E ele contou essa história. E ele disse que depois de horas e horas ele apagava, aí eles acordavam ele, que ele desmaiava, e quando ele recobrava a sobriedade, eles voltavam a dar a joelhada na boca dele para ele negar. E depois de horas fazendo isso, numa dessas ele desperta, sem eles despertarem ele, e ele fala: Jesus, se você não me ajudar, eu não vou conseguir mais, eu cheguei no meu limite. Ele disse que de repente ele sentiu uma graça de Jesus, que falou para ele assim: filho, a mesma graça de amor que emanava de mim na cruz para aqueles que estavam me crucificando, eu derramo sobre a sua vida também, uma mesa preparada no deserto. Ele diz que ele sentiu o amor de Jesus entrando, quando o soldado que estava trocando turno estava entrando, ele disse: se minhas mãos não estivessem amarradas, eu teria abraçado ele como um pai abraça um filho. E ele disse que ele olhou no fundo do olho desse soldado com amor, assim como se um pai estivesse olhando um filho.
O soldado chegou perto dele e falou bem assim, não me olha desse jeito, porque eu não consigo aguentar. E diz que o soldado ajoelhou na frente dele e falou, me fala mais sobre esse teu Deus. Quando Deus prepara uma mesa no deserto, Ele diz que não é o fim. Rafa, mas morreu, e aí? Eu falo, cara, não é o fim. Existe mais sobre Deus que a gente não conhece ainda, porque a gente fica ignorando Ele nos nossos desertos. Quando a comida está na nossa boca, a gente já está reclamando. Quando se a gente descobrisse que Ele quer se revelar a nós, do jeito que nós não conhecíamos, e revelar o eterno através de nós. Pai, nós amamos a Tua presença, nós amamos a Sua palavra. Obrigado porque o Senhor prepara uma mesa no deserto. Poderia Deus preparar nos mesmos do deserto? Com certeza o Senhor faz isso e continua fazendo, Pai. Que nós possamos entender, que nós possamos ter revelação do eterno, e revelar o eterno não é o fim, é um processo. É para nos preparar, é para nos forjar, é para que Te conheçamos de uma maneira que não Te conhecíamos antes. Então, Senhor, nessa mesa nós trazemos o que temos. É um cajado só, eu trago um cajado, é um pouco de farinha, é um pouco de azeite, 5 pães e 2 peixes. O Senhor declara a palavra para que possa alimentar os outros. Senhor, nós derramamos o nosso coração, obrigado por essa mesa preparada no deserto. Nós Te amamos. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E a nossa oração não é para que o Senhor nos tire do deserto, mas que o Senhor nos mantenha fiéis no deserto. Para que nós possamos contar de geração em geração os Teus feitos. Em nome de Jesus.